Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar nosso estudo. Nós terminamos Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 17 nos diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós vamos dar continuidade a este estudo, onde após falarmos do dragão, falamos do que ele significa o diabo que vem à terra, ele então se alimenta do pó da terra, e o homem e a mulher são feitos justamente do pó da terra. Então, quando há o pecado, com a entrada do pecado, vem a morte. E o diabo, então, ele vai tentar a humanidade, sempre enganando a humanidade para que ela chegue à morte. Porque ele se alimenta do pó. É uma forma figurada, é como uma parábola, dizendo que o diabo se alimenta do pecado do mundo, o diabo se alimenta da morte. Então, embora ele prometa governo, o diabo promete que se comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, os homens serão iguais a Deus e irão reinar no mundo, irão dominar o mundo sem Deus. Então, através do império do mal, este império do mal terá tantas artimanhas, toda a inteligência, o ensino do diabo, que vão conseguir dominar toda a terra através do ateísmo, sem Deus, sem fé, sem Jesus. E veio aqui então uma batalha onde o diabo é derrotado, ele sai do seu império celestial, ele cai do céu, ele perde a sua potestade, o seu local de onde ele governava a terra, do céu, e ele vem então para a terra, é tudo o que lhe resta. Então ele está furioso, ele se ira contra a mulher e vai fazer guerra ao remanescente dessa semente da mulher. Nós vimos que a mulher representa a fé, o cuidado com a terra. A mulher representa Israel, com as 12 tribos. A mulher representa a igreja. E a mulher também representa essa fé na família, representada ali pela mãe de Jesus, quando ela gera Jesus pelo Espírito Santo, ela dá ouvido, ela crê, ela obedece ao Espírito Santo, ela é um modelo de mundo que obedece a Deus e dá lugar a Cristo, ao Messias, ao Salvador. E todo aquele que ouve a Jesus, segue a Jesus, recebe a vida eterna, anda na luz, porque ele está na luz. Todo aquele que está na luz, como Jesus está, tem comunhão com os irmãos uns com os outros. Então, com o remanescente da semente da mulher. Foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, isto é, da mulher mesmo. Então, nós temos que ter uma igualdade, uma unidade em Cristo, no nascimento de Jesus, na família, um amor ao próximo, um perdão, misericórdia para andarmos na luz. A luz é o lugar que agrada a Deus, é o lugar do amor, do bem, da paz, é o lugar onde todos cuidam uns dos outros. É diferente das trevas, do mal, da vingança, da escravidão, da perseguição. Este lugar do mal não agrada a Deus. Deus rejeita, Deus expulsa, está fora da presença de Deus, então está na morte, está no pecado. Isso é o pecado, é o que não agrada a Deus. São as obras do mal, da falta de cuidado com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o órfão. Essas são as trevas do mal, da negligência, da violência, onde as pessoas não deixam que o outro realize os seus sonhos, onde faz a pessoa sofrer, chorar, se desesperar, perder tudo. Ali é o lugar das trevas, é o lugar da morte, do pecado. A luz é o lugar da saúde, da vida, da alegria, da festa. Onde há alegria, onde há celebração, onde há festa, ali está a vida, ali agrada a Deus, ali está na luz. Ali um está cuidando do outro, um está alegrando o outro, animando o outro. Isso tem que começar na família. E essa mulher representa essa família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro.
E também a mãe de Jesus, Maria, aqui é todo um exemplo do cuidado que ela teve ao ouvir a voz do anjo, ao dar ouvido à fé, crer, receber, vir o Espírito Santo sobre ela, ela conceber. Então nós temos que viver em unidade, em paz, e vamos a partir daqui aos novos estudos bíblicos. A partir deste texto de Apocalipse 12, quando ele diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós vamos enfatizar que esses dois pontos que estão aqui destacados na palavra de Deus são essenciais. Nós vamos ver aqui a partir de João. Nós vamos ver o Evangelho de João e vamos ver as 3 cartas de João. Lembrando aí que Apocalipse é considerado como um livro escrito por João. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Então, a maior tradição, a maior referência dos pesquisadores, dos estudiosos, dos biblistas, dos que estudaram a história da igreja, é que foi realmente João quem recebeu a revelação numa linguagem profética. Então, nós vamos encontrar nos evangelhos de João várias referências a guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Vamos então lá para João, capítulo 1. Vamos ler agora o versículo de número 6, que diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, se acabamos de ler Apocalipse 12, o último versículo, que fala dos que têm o testemunho de Jesus e dos que guardam os seus mandamentos, então nós já temos aqui a primeira referência, João. João foi enviado por Deus e ele veio para testemunho. Realmente ele veio para testemunho de Jesus. Ele veio para anunciar a Jesus, para dizer quem seria Jesus. Ele veio um pouco antes de Jesus, ele começou o seu ministério antes do ministério de Jesus, avisar que chegaria aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Então, João veio para testemunho. E lá em Apocalipse 12, o destaque é que a semente da mulher fazem parte dessa semente que levam aquela visão da mulher, da lua, das estrelas, do sol e do cuidado com o filho que estava para nascer, é que justamente estes é que têm esse testemunho de Jesus, é que vão anunciar a Jesus e vão viver como Jesus ensinou, vão testemunhar que ele tem palavra de vida eterna, que ele tem salvação, que ele cura, que ele ensina o caminho dos mandamentos de Deus, o caminho estreito, a porta estreita. Então, são esses que irão testemunhar de Jesus. Estes é que trazem essa revelação dos céus, estes é que são batizados com o Espírito Santo, porque Jesus tem todo um ministério, mas a culminância do seu ministério, o ponto mais alto do seu ministério, é o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 1 de João. Então, para que testificasse da luz, a luz é Jesus. Ele traria o testemunho de Jesus. Veja que nós já acabamos de encontrar, no versículo 7, esse testemunho de Jesus que nós estudamos lá no Apocalipse. E que o dragão vem combater. Ele está furioso com aqueles que têm essa palavra da verdade, da justiça. O diabo vai sempre se esconder no meio de espíritos de confusão, de mentira. Então, que levam à prisão, levam ao sofrimento, levam à angústia, calúnia, levantar falso testemunho. Este é o campo do diabo. É o campo da desobediência aos mandamentos de Deus. E o campo do testemunho da semente da mulher está aqui. Veio para testemunho para que testificasse, é o mesmo que testemunhasse, da luz, da verdade, da justiça, do amor. Luz é tudo que é bom, luz é tudo que agrada a Deus.
Deus disse: haja luz, toda a luz. E Jesus é o reflexo da luz. Quando Jesus vem, e ele aqui em João mesmo vai ser anunciado como o Messias, o profeta anunciado por Moisés, ele é justamente esse que esclarece, que traz a verdade, que diz quem é Deus, o que agrada a Deus, o que é bom, o que devemos fazer, quais os mandamentos, como guardar os mandamentos. Quando Moisés anunciou a vinda do Messias, de um profeta maior do que ele, que todos deveriam ouvir para viver, ele justamente falava sobre isso. É alguém que vai pegar estes mandamentos que eu deixei e vai mostrar exatamente o que significam, como praticar, e vai dar poder para vocês praticarem os mandamentos de Deus. Fica então a questão, como que o Messias, como que Jesus iria fazer para que nós tivéssemos poder para entender tudo e praticar corretamente todos os mandamentos de Deus, agradar a Deus, viver para Deus como filhos de Deus, que aprendemos tudo com o Pai e andamos igual ao Pai. Como? De que forma? Com muitas lições, com muitas cadernetas, livros, catecismos, escolas dominicais, muita conversa, uma série de estudos bíblicos, sequência? Não, de maneira nenhuma. João já anuncia aqui no capítulo 1. De que forma o Messias vai fazer com que todos compreendam a palavra de Deus, conheçam a Deus, saibam quais são os mandamentos, como fazer e tenham poder para praticar. Da seguinte forma, batizando com o Espírito Santo, derramando um poder do alto, que é a habitação do Espírito Santo em nós. Ele vem morar em nós, então o Espírito Santo é que nos conduz, o Espírito Santo é que nos ensina, o Espírito Santo é que nos dá sabedoria. E a mesma que Salomão recebeu. Não é por ler. Então agora eu vou ler 1000 livros durante o mês, vou ler até ter a sabedoria de Salomão. Não, basta o batismo com o Espírito Santo. Ele vem morar em nós. Então nós temos o nosso espírito, que Deus já nos deu, nós nascemos, primeiro nascimento pela vontade do homem, da mulher, nossos pais nos geraram, tivemos o primeiro nascimento, ao nascer respiramos, temos o fôlego de vida, o espírito humano, nosso espírito que Deus nos deu, já nos conduz, já nos dirige, mas em um momento Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo convive com o nosso espírito. Ele fala, ele ensina, ele responde a nossa oração, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos faz lembrar tudo o que Jesus falou, ele nos dá a palavra, nos explica a palavra, nos dá sabedoria para praticar e para ensinar, para viver e para pregar. Nos dá o poder. Esse é o poder, essa é a promessa. É aí que Jesus é o Messias. Ele é o Messias quando ele nos ensina todas as coisas através do batismo com o Espírito Santo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Nós daqui a pouco vamos alcançar este versículo quando perguntam para João se ele seria o Cristo. No versículo 26 diz assim: João respondeu-lhes: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. E diz assim: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, qual a resposta que João tinha para dar? É que ele não era o Cristo, ele não era o Messias, ele iria batizar com água para anunciar o derramamento do Espírito Santo através do Messias, o Cristo de Deus.
Então nós temos religiões que tentam ensinar doutrinas e misturam versículos e transtornam o ensino e pulam versículos que não lhe agradam, que não lhe satisfazem. Este versículo aqui não vai encaixar na nossa doutrina, eles esquecem, eles não leem, eles saltam, é proibido que se use no púlpito. E outros têm outros versículos e outros têm outras ênfases. Mas na verdade, o Messias é o que batiza com o Espírito Santo. E o verdadeiro ensino das coisas celestiais vem do próprio céu. O próprio Espírito, que perscruta todas as coisas de Deus. É o Espírito que conhece a Deus. É o próprio Espírito Santo. É este que é o Espírito da promessa, que vem habitar em nós. Só quem é batizado com o Espírito Santo compreende as coisas de Deus, tem discernimento espiritual, conhece a luz, sabe o que é realmente a verdade de Deus, o que realmente agrada a Deus, e recebe poder, inspiração, unção, sabedoria, como recebeu Salomão. O principal dom do Espírito Santo é este dom da sabedoria. Sabedoria para entender as coisas de Deus, para praticar as coisas de Deus, conhecer a Deus e ensinar e pregar com a sabedoria dos céus, com discernimento espiritual, viver realmente como Deus planejou para a humanidade desde o princípio. Realmente a grande restauração, a grande renovação, a vida plena, a vida com abundância é a que Jesus traz através do batismo com o Espírito Santo. Essa é a nova vida. Mas nós vamos aprender aqui que nós pedimos, nós oramos, nós cremos nessa realidade do batismo com o Espírito Santo. Quando você crê, você abre a primeira porta. Se você crê e pede, Senhor, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Senhor, me batiza também com o Espírito Santo. Quando você faz essa oração, porque você já tem fé ao ouvir essa palavra, essa pregação sobre o Espírito Santo, você crê. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você crê, você faz uma oração da fé. Você pede, invoca. Senhor, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio que Jesus veio batizar com o Espírito Santo. Me batiza também. Eu também quero receber. Eu também quero receber este poder. Eu preciso. Senhor, me batiza. Então ele vem e te batiza com o Espírito Santo. O que vai acontecer? O Espírito Santo vem morar em você. O Espírito Santo vai andar com você. Neste momento, você é o templo, é uma casa onde o Espírito Santo vem habitar. Ele vem morar junto com o seu Espírito. Conviver, conversar, ensinar, te ouvir. E é maravilhoso este convívio. É maravilhoso ter Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, habitando em nós, conversando em todos os momentos. Vivemos juntos, ele habita em nós. Porém, você passa a ser a morada, a casa onde habita Deus. Então, você tem que trabalhar a sua vida, essa casa, para não entristecer o Espírito Santo, para não apagar o Espírito Santo. Então, você precisa ter uma vida que agrade a Deus. Então, você precisa pedir também ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a purificar essa casa, transformar a minha vida, para que o Senhor permaneça em mim. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Você vai pedir o Espírito, ele virá, vai habitar em você. Você será batizado com o Espírito Santo. Mas você tem que alimentar, você tem que buscar, você tem que agora crescer em graça, em sabedoria, em santificação, em conhecimento da palavra. Você tem que conviver, então, em harmonia com o Espírito Santo. Essa é toda a etapa do guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. O Espírito Santo te dá o testemunho de Jesus e você tem uma vida de guardar os mandamentos de Deus, conhecer a Deus e ter este poder para obedecer. Então a sua casa, sua vida, será uma vida que agrada a Deus. Para que o Espírito Santo continue habitando em você e cada vez mais, e você receba cada vez mais, e ele fale com você cada vez mais, ele mova com poder, mova com autoridade, mova com sabedoria, você tem que ir trabalhando na sua própria vida, que é a casa, onde o Espírito Santo veio habitar. Você o convidou, ele veio. Agora você tem que manter essa casa em ordem,
para que o Espírito Santo continue se alegrando com a sua vida. Você tem que continuar agradando a Deus. Você vai pedir, Espírito Santo, que cada vez mais este fogo, esta casa, essa alegria, essa tua presença, Senhor, seja cada vez maior e que cada vez mais o teu poder se manifeste, Senhor, através da minha vida, que eu possa continuar testemunhando de Jesus, que eu possa continuar guardando os mandamentos conforme tem que ser guardado. Nós vamos ver todos eles aqui na palavra de Deus, quais são, o que fazer, como eu devo me comportar, como eu devo agir. E você verá então nessa comunhão do Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, e assim nós vamos crescer em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens, e todo mundo será salvo, e a glória de Deus vai encher essa terra, como as águas cobrem o mar, como diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.